Graça e paz, meus irmãos, bom dia. É um prazer estar mais um domingo pela manhã na Escola Bíblica Dominical, conversando, falando com vocês sobre mais um tema, um tema sempre pautado nas Escrituras Sagradas, um tema onde nós podemos meditar e pensar algumas coisas relacionadas à vida, à morte, à eternidade, assuntos que são mencionados e são pautados, são mencionados nas Sagradas Escrituras. Hoje, domingo, dia 11 de julho, nós vamos falar sobre um tema, o tema é Vivendo a Eternidade Hoje. E o texto bíblico está em Colossenses capítulo 3, versículo 2. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Na última aula que nós tivemos de Escola Bíblica Dominical, o tema que eu abordei foi: na casa do meu pai há muitas moradas, baseado no Evangelho de João capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 3 e o versículo 23. E durante esse estudo, uma frase que eu repeti, duas frases que eu repeti se quisermos morada no Pai, devemos ser morada para o Pai. E também, você quer morada no Pai? Seja então você morada para o Pai. A aula de hoje será meio que uma continuação desse tema que fala sobre morada, fala sobre temas relacionados à eternidade, ao céu, E é sobre isso que nós vamos continuar dando continuação na aula de hoje. A introdução nunca antes na história da nossa geração poderíamos imaginar que viveríamos momentos de tantas incertezas como nós estamos vivendo hoje, incertezas na área da política, área social, área profissional, área material, e a principal delas é a área da vida ou da morte, que tem assolado tantas famílias essa questão da morte hoje por conta do Covid e por conta de outras comorbidades. E hoje eu vou escolher duas dessas áreas para a gente abordar de uma forma bem sintetizada, bem rápida, que é a área material e a área da vida ou da morte, essa questão da morte, como enfrentar a questão morte no meio cristão, e como se deparar com essa realidade onde é uma linha bem tênue entre a vida e a morte. Vamos falar agora sobre a questão material. E eu confesso que às vezes para mim fica um pouco complicado de entender como é para nós cristãos vivermos uma vida saudável ou feliz com um pouco, mas um pouco suficiente com o que temos. Existe uma dificuldade muito grande, e eu vou aqui me direcionar diretamente a pessoas cristãs que têm acesso à Bíblia, que conhecem o Evangelho, conhecem os conselhos das Sagradas Escrituras, e às vezes as pessoas têm uma dificuldade muito grande de viver com um pouco, mas um pouco que é suficiente para se ter uma vida saudável e confortável. Quando digo que às vezes fica um pouco complicado, é porque às vezes fica um pouco complicado porque quando vejo, às vezes, pregações ou sermões ou comentários, como às vezes são passados lixos, como informações de denominações que se falam denominações cristãs evangélicas e na verdade não são, principalmente do segmento neopentecostal. Hoje nós vivemos uma escassez muito grande de mensagens que falam sobre redenção, mensagem da cruz, o pouco com Deus, que é o necessário. Na verdade, hoje o que existe temas que falam sobre prosperidade. Eu
Eu não me conformo em viver uma vida cristã onde eu não seja rico ou tenha uma vida financeira abastada, né? Então, eu só me conformo em seguir a Deus ou a Cristo se as coisas na minha vida financeira correrem bem, né? Se eu tenho muito dinheiro, ou se eu sou uma pessoa próspera financeiramente. E, na verdade, existe uma confusão muito grande do que é, de fato, prosperidade. E aí fica ainda mais complicado quando esses temas são abordados, que fala sobre muito prosperidade, e fica ainda um pouco mais complicado ou vergonhoso quando nós abrimos as Sagradas Escrituras, que é a Bíblia, e vemos menções que nos trazem vergonha, né, de ouvirmos esse tipo de mensagem ou esse tipo de evangelho que nada tem a contribuir com o cristianismo, né? Por exemplo, o que o profeta Abacuque diz em Abacuque capítulo 17, do versículo 17, Abacuque, desculpa, capítulo 3, do versículo 17 ao 19. O profeta Abacuque diz assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como do servo, Ele me habita a andar em lugares altos. Abacuque capítulo 3, no versículo 19. Abacuque capítulo 3, do versículo 17 ao 19. E aí vem a palavra na sequência de Jesus, né, no Evangelho. E Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Mateus capítulo 8, versículo 20. E aí me vem a pergunta, né, quando eu me deparo com palavras como essas, de que o Abacuque diz: ainda que eu não tenha nada, ainda que eu não tenha nenhum tipo de mantimento, onde mesmo que me venha faltar o alimento, eu me exultarei no meu Deus, no Deus da minha salvação. E aí Jesus vem e diz, esse Jesus que diz que ele não tem aonde repousar, né? E esse evangelho falso, esse evangelho de prosperidade diz para mim que eu só sou próspero se eu tiver uma vida financeira abastada. E nós vamos ver na sequência que não há nada de errado em você ser uma pessoa que tem uma vida financeira boa, não há nada de errado nisso, tá? Mas o que há de errado é de que forma é colocada essa questão de ser próspero, não é? É colocado de uma forma muito errada e inverdadeira, de acordo com o Evangelho. Então, então me pergunte, onde estão os nossos olhos ou coração em relação à nossa vida material? O que é prosperidade? Quais cuidados devo tomar com relação a esse tema ou área, que é a área material, a área financeira? E aí nós nos deparamos novamente com as Sagradas Escrituras. Então Jesus pega e me responde: pois onde estiver o teu tesouro, ou o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo, desculpe. Se os seus olhos forem bons, todo o corpo será cheio de luz. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que há dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. Mateus capítulo 6, do versículo 21 a 24. O que eu acho interessante, o que Jesus está dizendo aqui, que quando uma pessoa ela é, vamos dizer, rica, é natural que ela tenha as suas riquezas, é natural que ela seja um administrador daquelas riquezas que ela tem,
ela tem os seus olhos, né? Olha só que interessante, ela tem os seus olhos voltados para os seus bens, aquilo que ela tem. Se os olhos que ela tem voltado para as riquezas que ela tiver forem os olhos bons, se forem luz, aí surtirão frutos bons desse recurso, dessa vida financeira abastada. Então, se os meus olhos forem bons com todo esse recurso que eu tenho, eu vou procurar ajudar as pessoas que passam necessidade, eu vou saber fazer um bom uso desse dinheiro ou dessa riqueza que eu tenho. Agora, se os meus olhos forem maus com essa mesma riqueza que eu tenho, as minhas escolhas com relação aos meus bens ou recurso que eu tenho serão escolhas erradas. Eu vou usar mal esse recurso e acabo sendo escravizado por elas ou por esse recurso, por conta dos meus olhos bons, os meus olhos maus. E a cada dia que passa, aquelas trevas dentro de mim, por conta do mau uso ou por conta dos olhos errados que eu tenho com relação ao que eu devo fazer com esse recurso, vão fazer com que cada vez mais a luz que está dentro de mim, né, ele coloca a luz, serão tão grandes trevas, que na mesma proporção que a luz gera luz, com as trevas serão geradas grandes trevas com relação ao mau uso que eu faço dos meus recursos. Então, o que determina se eu usarei bem ou não esses meus recursos, ou a minha fortuna, no caso, ou a quantidade grande de dinheiro que eu tenha, é de que forma que eu olho para essas minhas riquezas, com os olhos bons ou com os olhos maus? Porque se forem bons, serão luz, e se forem maus, serão grandes trevas, ok? Então, com tudo isso, que não há problema algum em possuirmos riquezas, não é? Tem uma frase pronta aqui: não há problema algum em possuirmos riquezas. O problema está em a riqueza nos possuir. É esse que é o grande problema, como eu já mencionei. Quando os meus olhos são maus, eu me torno servo e eu sou possuído pela riqueza. Entende? Então, isso é um mal muito grande que eu trago para mim, para minha família, para as pessoas que estão próximas de mim, com relação ao mau uso que eu faço dessas minhas riquezas. Então, é isso. Com relação à nossa vida material, nós precisamos tomar muito cuidado, porque senão nós nos apegamos demais a essas questões financeiras e saímos da razão, perdemos a razão e acabamos enlouquecendo por conta disso. Agora vamos falar um pouco sobre a morte, vida ou morte, né? É um tema bem propício para o momento que nós estamos vivendo hoje, né? Às vezes eu percebo por parte de alguns cristãos um medo tenebroso ou assustador da morte. Medo esse que o que aparenta é que depois da morte o que nos resta ou espera é o nada. O medo é tão grande, o desespero é tão grande com relação à morte, que a impressão é que dá que depois, isso eu estou falando no meio cristão, no segmento cristão, né? As pessoas lidam com a morte como se depois da morte o que nos resta, na verdade, é o nada. Não existem promessas, não existe nada ao que se esperar com relação ao pós-morte. E não é verdade, né? E nós vamos ver aqui algumas passagens bíblicas e algumas posições dos apóstolos e o que eles pensavam com relação a o que viria depois da morte. E o que nós precisamos, na verdade, é nos preparar para essa realidade, porque existe, na verdade, uma linha bem tênue entre a vida e a morte. Nós não paramos para pensar nessa grande realidade que é a morte, mas é uma linha muito tênue, né, com relação a esse tema, vida e morte. Hoje, por conta da Covid-19, muitas pessoas puderam, de uma forma real,
entender ou vivenciar de uma forma muito especial ou particular o que é essa linha bem tênue entre a vida e a morte, não é? Muitas pessoas passaram, vamos dizer, pelo vale da sombra da morte, né? E graças ao bom Deus voltaram, retornaram, estão no seio da família novamente, né? Tiveram uma experiência de poderem perceber a mão do nosso Deus trabalhando a todo momento em favor de cada um deles. E infelizmente aqueles também que não tiveram a oportunidade de voltar com vida para o seio de suas famílias, não é? Então, como nos preparar, né? Como nos preparar para esse tema que é a morte? Então aí nós vamos para alguns conselhos, né? Por exemplo, o conselho de Paulo. O que Paulo diz com relação a isso? Ele diz o seguinte: mantenham um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Colossenses capítulo 3, versículo 2. Paulo diz o seguinte: uma das formas saudáveis de se enfrentar a morte é pensar nas coisas do alto. O que existe de promessa para nós pós-morte? O que teremos no alto, o que receberemos no céu, o que teremos no céu? Vamos pensar nas coisas do alto, em Cristo, como vou me encontrar com meu Senhor, como deve ser Cristo, como será o Cristo, o que nós vamos ter na eternidade, como será viver na eternidade, esse reencontro de entes queridos, de familiares nossos que se partiram, como será esse reencontro, né? Como será na eternidade? Pense nas coisas do alto. E o salmista diz assim também: a quem tenho nos céus senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Salmos capítulo 73, versículo 25 e 26. E aí, Paulo diz em Filipenses: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Filipenses capítulo 3, versículo 21 e 22. E ainda, porque para mim, olha que lindo que o apóstolo Paulo diz, a certeza e o desejo de estar com o seu Senhor. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor, contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Paulo está dizendo que estar com meu Senhor é muito melhor, mas para o bem de vocês e o andamento de tudo aquilo que precisa ainda ser feito, é necessário que eu fique aqui mais um pouco para os ajudar nessa caminhada, né? E é isso. E o que eu tenho a dizer por final é: não se preocupem. O céu é de verdade e é muito bom. O que o Senhor tem preparado para nós, para cada um de nós, não tem como mensurar a nossa realidade carnal e espiritual em que vivemos, material, não tem como mensurar ou imaginar o que Deus tem preparado para cada um de nós, que ama a Ele, né, que serve a Ele, que obedece mesmo com as nossas fraquezas, as nossas limitações, mesmo cometendo erros, pedindo perdão ao Senhor e seguindo em frente. Nós o amamos e queremos sempre fazer o melhor para o nosso Senhor. Olha que lindo o que Paulo diz aqui no capítulo, em 1 Coríntios capítulo 2,
versículo 8 e 9. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles o que o amam. De novo, nenhum dos poderosos desta era o entendeu, não entenderam Jesus, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Não se preocupem, o céu é de verdade e é muito bom. Deus os abençoe. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de poder estar participando da Escola Bíblica Dominical, de estar entrando dentro da sua casa. Eu não me apresentei no início, mas meu nome é Eduardo, eu sou um dos professores da Escola Bíblica Dominical e é sempre um prazer poder estar falando alguma coisa relacionada à Palavra de Deus, conversando com vocês sobre temas tão relevantes e tão importantes para a nossa vida cristã saudável. Viu? Pense no céu, coisas do alto, e aí ficará mais fácil e mais leve viver nessa vida tão cheia de incertezas e de vaidades e trocas e brigas por poder. Deus os abençoe em nome de Jesus.